Will Attenton, um editor de sucesso, decide deixar seu emprego em uma editora de Nova York para se dedicar a escrever um livro e passar mais tempo com sua família. Ao chegar em casa, ele é recebido com alegria por sua esposa, Libby, que fica radiante ao saber que terão mais tempo juntos. Enquanto entram na casa, suas filhas, Trish e Didi, surpreendem-no com uma pintura na parede da escada. A felicidade irradia daquela família unida. Depois que as crianças vão para a cama, Libby pergunta a Will quais romances ele planeja escrever para garantir uma renda. Ele se recusa a dar detalhes, afirmando que será mais divertido manter em segredo. Libby também menciona as flores que encontrou na varanda naquela manhã, mas Will se dá conta de que as flores não eram dele. Ele supõe que poderiam ser de um admirador secreto de Libby, mas ambos decidem não levar isso a sério. No dia seguinte, enquanto Will limpa a neve do quintal, nota um homem do outro lado da rua, olhando para ele com um olhar hostil. O homem é Jack Patterson, o ex-marido da vizinha, que veio buscar sua filha, Chloe. Jack se mostra rude e hostil com sua ex-esposa, e enquanto ele e a filha saem, ele lança um olhar cínico para Will. Jack recebe um relatório financeiro que não é nada promissor e um e-mail que levanta dúvidas sobre a custódia de sua filha, o que o deixa ainda mais estressado. Enquanto isso, Will está em casa, trabalhando em seu livro, quando Didi corre assustada e se esconde debaixo de sua mesa. Trish explica que Didi viu um homem parado na frente da janela. Will verifica, mas não encontra ninguém. Didi descreve o homem como tendo uma cabeça grande e uma aparência maligna. Will tenta acalmá-la, sugerindo que poderia ser apenas um reflexo ou uma árvore no jardim. De repente, o toldo cai, fazendo todos rirem juntos. No dia seguinte, Will decide consertar o toldo, mas encontra pegadas de um homem adulto que parecem indicar que alguém estava observando sua família. Isso o deixa ansioso e confuso, especialmente em relação à misteriosa flor. Quando Libby pergunta se ele está bem, ele não responde diretamente, elogiando sua beleza e pedindo que ela continue assim para sempre. Mais tarde, Will é acordado por barulhos vindos do porão e descobre um grupo de jovens vestidos de punk realizando uma sessão espírita. Ele os confronta, e eles fogem, mas Will consegue pegar uma garota. Ao interrogá-la, descobre que estavam ali por causa de um assassinato relacionado ao antigo proprietário da casa. A garota, chocada, não acredita que Will mora lá, e de repente, um dos meninos menciona: ele está de volta, deixando todos animados ao saírem. Na manhã seguinte, Will conversa com 2 policiais sobre o caso do antigo proprietário. No entanto, a polícia não quer compartilhar informações, apenas informando que o principal suspeito era o pai, que ainda poderia estar vivo. Eles dizem que o pai foi baleado pela esposa, mas sobreviveu. A polícia se recusa a fornecer documentos do caso, alegando que não estão autorizados. Tentam convencê-lo de que sua cidade é segura, mas Will não se sente satisfeito com a resposta. Ao voltar para casa, Will encontra suas filhas assustadas nos braços de Libby. Ela explica que ouviram um telefonema que dizia que todos que moravam na casa anterior tinham sido mortos, o que deixa as crianças aterrorizadas. Will decide visitar a vizinha para expressar sua preocupação. Ela menciona que sua filha, Chloe, de 15 anos, tem começado a ter pesadelos. Desconfiado, ele pergunta se foi ela quem colocou as flores em sua varanda, mas ela nega saber sobre isso. Enquanto tenta descobrir mais sobre os jovens que estiveram no porão, a vizinha admite que não sabe onde eles moram. Will se despede, notando que Annie e Chloe ainda o observam. Naquela noite, Libby acorda e não encontra Will em casa. Ele está no porão, limpando objetos que parecem rituais. Libby lê uma inscrição na parede que diz: Peter Ward, massacre. Confusa, ela pergunta quem é Peter Ward, e assim descobre mais sobre a trágica história da casa. O clima tenso entre eles revela o arrependimento de Libby por terem se mudado. Will tenta acalmá-la, prometendo fazer o que for preciso para tornar a casa segura. Libby olha pela janela e vê um homem observando a casa. Eles correm para fora, mas ele cai e desaparece na margem do rio. O que Didi viu parece ser verdade, alguém estava de fato observando a casa deles. No dia seguinte, Will e Libby descobrem que as crianças desapareceram, mas logo as encontram brincando em um quarto secreto atrás de um armário.
a família finalmente se junta em um momento de felicidade. Durante a brincadeira, encontram um livro de histórias pertencente a Catherine Ward, enquanto Trish descobre um brinquedo com o nome de Beatrice, presumindo que os itens sejam dos antigos moradores. Após essa descoberta, Libby e Will investigam mais sobre a casa. No porão, encontram recortes de jornais que detalham a cronologia dos eventos, revelando que a família anterior foi baleada pelas costas. Will também descobre que o principal suspeito do caso foi levado a um hospital psiquiátrico. Will tenta explicar a Libby que Anne está chegando, mas ela não aparece até que ela saia. Curioso, Will pergunta a Libby por que ela não cumprimentou a vizinha. Ela aponta em silêncio a localização da casa onde a família foi baleada, marcada com buracos de bala. Will decide visitar o hospital psiquiátrico Green Haven. Quando chega, a equipe informa que ele precisa esperar para encontrar alguém. Ele finalmente descobre que Peter Ward é o paciente no quarto 308. Ao entrar, encontra uma foto de sua família, o que o deixa furioso. De repente, alguém o toca por trás. Will presume que é Peter Ward e o avisa para se afastar de sua família. O homem, confuso, diz que não é Peter Ward e mostra uma carta de liberação que confirma que Peter recebeu alta do hospital. Ao voltar para casa, Will revela a Libby que Peter não está mais no hospital e tenta convencê-la de que tudo ficará bem, mas ela permanece cética. De repente, um carro aparece do lado de fora e tenta atropelar Will antes de fugir. Ele acredita que a ameaça vem de Peter Ward. Logo, a polícia chega, mas Will tem dificuldade em convencê-los de sua situação, deixando o casal confuso sobre a falta de apoio. No dia seguinte, Will retorna ao hospital psiquiátrico e implora por informações sobre Peter Ward. Um funcionário mostra a ele um vídeo de Peter tentando escapar do hospital psiquiátrico para encontrar o assassino de sua família. No vídeo, Will vê que o rosto de Peter é idêntico ao seu. O policial explica que Peter não acreditava que era o mesmo que matou sua família, preferindo assumir uma nova identidade. Will fica chocado ao perceber que ele mesmo é Peter Ward, o que o leva a correr pelo corredor, buscando sua esposa. Ao perceber a verdade, Peter retorna à sua casa, agora velha e abandonada. Ele finalmente entende que a família que ele conhecia era apenas uma alucinação. Ao acender uma vela, suas alucinações voltam a assombrá-lo. Peter tenta convencer sua família de que eles não são reais. Ele faz sua filha Trish perceber que, na verdade, seu nome é Beatrice. Didi se transforma em Catherine e Libby passa a ser Elizabeth Ward. Apesar dessas revelações, as alucinações de Peter continuam a atormentá-lo. Após uma febre alta, ele adormece e acorda ao ouvir Libby o chamando. Suas filhas também estão doentes, e ele descobre ferimentos de bala nos corpos de Trish e Didi. Enquanto isso, Libby continua a negar a realidade, expressando sua frustração com Peter por não querer ajudar a filha. Ele tenta confortá-la, mas o clima é tenso. De repente, há uma batida na porta. A polícia chega e fecha a casa, alegando que não é habitável. Peter percebe que alguém o denunciou. Ao ver Anna, ele pergunta se foi ela, mas ela o surpreende ao perguntar se ele se lembra dela. Ele mal a reconhece, e ela comenta que vê sua família nos olhos de Peter. Libby, que ainda está presente, não consegue perceber essa conexão. Após os policiais saírem, Peter tenta voltar para sua casa, mas um homem misterioso aparece e o expulsa, chamando-o de criminoso responsável pela morte de sua família. Na manhã seguinte, Peter vai até a casa de Anne e pergunta onde ela estava durante o incidente. Ela diz que estava em casa enquanto sua filha estava com o pai. Peter questiona por que ela o visitou no asilo e Anne explica que era vizinha e que Libby era uma amiga próxima. Chloe se junta à conversa, revelando que sente falta de sua família e que enviou flores para a casa de Peter. Com isso, ele percebe que Anne e Chloe são pessoas boas que realmente se importam e pede o contato do Dr. Greeley, que o ajudou no hospital psiquiátrico Green Haven. Ao encontrar Dra. Greeley, Peter pergunta por que foi liberado, e a médica explica que não havia evidências concretas contra ele. Ela se oferece para cuidar dele novamente, mas Peter recusa, determinado a encontrar o assassino de sua família. Quando a noite cai, ele retorna para sua casa, tentando se conectar com suas alucinações mais uma vez.
Ele pressiona Libby a contar o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. Libby relata que ouviu alguém nas escadas e pensou que era Peter. A próxima coisa que ela se lembra é de ter caído, com suas filhas gritando de dor. Peter então tem um vislumbre do que ocorreu naquela noite. Ele estava na frente de sua casa em uma ligação com Libby, enquanto um homem armado a ameaçava. Libby implorou ao homem que abaixasse a arma, mas Peter, ainda na linha, sabia que algo estava errado. Ele correu pela casa, mas o homem disparou a esmo. Libby, já ferida, tentou alcançar a arma e atirou, mas, tragicamente, atingiu Peter em vez do atirador. Com essa lembrança, Peter se sente aliviado ao perceber que não foi ele quem matou sua família. Ele abraça Annie, mas, de repente, Jack Peterson aparece com o homem que causou a tragédia. O assassino sedou tanto Peter quanto Annie, revelando que sua intenção era matar Annie para reivindicar a propriedade do seguro e recuperar sua filha. Contudo, ele havia entrado na casa errada e assassinado a família errada. Irritado, Jack atira no assassino. Em seguida, ele aprisiona Peter e Annie no porão, planejando incendiá-los. Libby parece seguir Jack para o porão, mas ele não a vê. O espírito de Libby tenta acordar Peter, e ele finalmente se levanta, enfrentando Jack em uma luta desesperada. Peter consegue salvar Annie e os dois fogem da casa em chamas. Do lado de fora, o assassino, em um último ato de desespero, joga combustível em Jack, que se incendeia. Chloe aparece, abraçando Anne, e Peter, finalmente, volta para casa para se despedir de sua família. Em um momento de paz, ele se despede de sua dor e do passado, decidido a seguir em frente com sua vida. Peter escreve um livro inspirado em sua história, intitulado A Casa dos Sonhos, que rapidamente se torna um best-seller nacional, simbolizando sua superação e resiliência. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Até o próximo vídeo do Resumo Cult.